Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de novembro, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev. Os ucranianos atingiram vários alvos na retaguarda, em várias posições aqui, em Kherson, Melitopol, Volnovka, e os russos aparentemente abandonaram totalmente a cidade de Kherson. Será que abandonaram mesmo ou estão preparando uma armadilha? E, por outro lado, lá em Pavlivka, aqui na região de Zaporígia, os russos estão tentando avançar. A Rússia aceitou retomar o acordo de grãos que havia entre a Turquia, a Rússia e a Ucrânia para permitir a passagem de navios cargueiros pelo Mar Negro e aceitou sem condições nenhuma. Que coisa interessante, né? Vamos entender isso daí. Assim, e mais uma vez o blog General SVR fala que o Putin está com câncer e a mídia tradicional socialista mundial toda cai atrás nessa mesma história de novo. Ele já falou pela 4ª vez isso. Não me entenda mal, eu adoraria que o Putin tivesse morrendo, mas a verdade é que essa história é tão antiga, tão requentada que, sinceramente... Agora, eu acho que o câncer do Putin tem até nome, chama-se Prigozhin. O Prigozhin é quem vai matar o Putin. Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Netero, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar vendo algumas dos ataques ucranianos aqui na região sul, né? Aqui foi um incêndio muito grande, planta hidrelétrica de Nova Kakhovka, tá? Não dá para saber se isso daqui foi um ataque ucraniano ou se foram os próprios russos botando fogo na usina hidrelétrica. Lembra, a usina hidrelétrica de Nova Kakhovka fica nessa região aqui e era um grande, ou é um grande ponto de concentração de tropas russas aqui. É o único ponto que os russos ainda conseguiam atravessar o rio Dnipro de forma relativamente simples. Por quê? Porque os ucranianos não podem destruir a própria represa, primeiro porque isso é um crime de guerra, e segundo porque isso prejudicaria todos os ucranianos que estão aqui ao sul da represa, né, a jusante da represa. A água daqui alagaria toda essa região aqui, uma faixa muito grande. Então os ucranianos não podem destruir essa usina, e com isso os russos tinham essa passagem, uma passagem pequena, é verdade, toda cheia de buracos. Os ucranianos conseguiram atingir algumas pontezinhas ali do lado, muito difícil passar coisa, mas ainda assim conseguiam passar alguma coisa, né? Enfim, então nessa noite de ontem lá na região pegou fogo a usina propriamente dita. Você tem a represa aqui, a usina fica logo aqui do lado, e está pegando fogo, né? A gente vai ver a possibilidade dos russos estarem de fato abandonando essas cidades, e talvez isso daí esteja neste processo, né? Se os russos vão abandonar Nova Kakhovka, ou vão abandonar, na verdade, Kozatsk, né, que seria o lado de lá do rio, é possível que eles estejam abandonando ou destruindo a usina de propósito para evitar que essa usina seja capturada pelos ucranianos, né? Os oficiais militares ucranianos dizem que acertaram defesas russas em Kherson. Os sistemas de defesa aérea próximos do estádio Spartak, na cidade de Kherson, foram atingidos e destruídos, né? Então, isso é mais um ataque que foi feito. Aqui foi na cidade de Kherson mesmo. Eu confesso que eu não sei onde é que fica exatamente o estádio do Spartak. Isso daqui se parece com um estádio, pode ser que seja nessa região aqui, mas enfim, o importante é, atingiram as defesas antiaéreas nessa região aqui, né? E teve também mísseis contra a ponte de Antonivka, que é essa ponte aqui próximo a Kherson. Na verdade é a ponte que cruza o rio. Vocês sabem, ela já está totalmente destruída, mas os russos fizeram uma ponte de barcaças por trás, que eles ainda usam de vez em quando. Tá vendo a ponte de barcaças? Dá para ver aqui, ó, bem junto à água, que ela fica ancorada nos próprios pilares da ponte, né? E de tempos em tempos os ucranianos destroem a ponte de barcaças também, porque evidentemente ela é muito mais frágil que a ponte original, que era de concreto, né? Aqui tem mais imagens dessa ponte sendo atingida. E outro lugar que foi atingido também em Kherson foi Rolapristan, que é essa localidade mais aqui embaixo. Aqui é uma outra cidadezinha. Essa cidadezinha aqui é certamente uma que está na linha de alagamento, né, em caso de destruição da represa aqui.
mas essa cidade aqui, ela tinha uma base ucraniana que foi totalmente destruída aqui, né? Também foi destruído alguns navios próximos à ponte de Kherson. Segundo o gato especial de Kherson, atingiram esse barquinho aqui, bem no pier, e é um barco militar pelas cores dele, né? Tá vendo o verde aqui? Isso indica barco militar, muito provavelmente nesse pier aqui que faz a transposição do rio Dnipro, né? Mas a grande novidade mesmo, que todo mundo está falando, é isso daqui, ó. Os russos tiraram até as bandeiras russas dos prédios administrativos, né? Isso daqui é o principal prédio administrativo da prefeitura de Kherson. Qual que será a proposta dos russos aqui, né? A gente sabe que eles tiraram já toda a administração da cidade, mas militares ainda estão lá na cidade. Será que eles realmente estão pretendendo evacuar tudo, tirar os militares também? Ou, ao contrário, eles tiraram todos os civis, tiraram até a administração russa dali, mas continuaram com os militares? Mas nesse caso, por que tiraram a bandeira russa, né? Enfim, tem duas alternativas a isso daí, tem dois pensamentos diferentes nisso daí. Um, que é o que eu acredito, eles estão tentando enganar os ucranianos, trazer os ucranianos para uma armadilha. A gente já falou aqui em várias situações que tem muitos soldados russos mudando para roupas civis e se instalando em casa de pessoas lá. Porque lembra, eles tiraram todas as pessoas da cidade, então eles podem estar fingindo que saíram da cidade totalmente para os ucranianos chegarem e terem uma emboscada, alguma coisa assim. Isso é uma possibilidade. Isso explica por que eles tiraram até a bandeira russa do lugar, né? Porque para pensar, mesmo que eles fossem embora, deixa a bandeira russa lá, né? Pelo menos enquanto o pessoal ucraniano não chegar, a bandeira russa continua tremulando, né? O fato de terem tirado a bandeira russa parece muito como um convite para os ucranianos virem. E se é um convite, é porque deve ter alguma coisa, alguma armadilha ali, né? Tem outras pessoas que entendem que não, que os russos não teriam capacidade de organizar alguma coisa sofisticada assim. O que eles estão fazendo realmente é que eles já viram que não tem condições de manter o lado direito aqui do rio Dnipro, então eles já estão há várias semanas evacuando todos os civis, inclusive todos os militares, e no final das contas vão abandonar tudo mesmo, e aí levaram inclusive a bandeira russa, levaram tudo e abandonaram isso daqui, né? Como a gente viu no vídeo de ontem, eles estão preparando uma linha defensiva aqui na margem esquerda do Dnipro, ou a margem leste do Dnipro, então pode ser que realmente eles estejam abandonando e trazendo essas tropas, como a gente falou, para essa região aqui, visando avançar nessa região. Ou seja, abandonariam isso daqui, como agora o rio protegeria as tropas russas nessa margem de cá, eles poderiam botar apenas alguns recrutas novos com pouca capacidade aqui, porque o rio fornece a principal proteção, e poderiam usar essas tropas daqui, que são as melhores tropas russas, em outros lugares por aqui, né? Isso é uma possibilidade, realmente. Eu sinceramente não sei qual das duas. Eu acho que é a primeira, eu acho que eles estão querendo atrair o exército ucraniano para uma armadilha aqui na cidade de Kherson, mas a gente só vai saber disso nos próximos dias. O fato é que abandonaram totalmente, até o prédio administrativo, tiraram tudo, não se vê mais guardas nas ruas lá, segundo o pessoal. Ó, isso daqui são... Quer ver? Deixa eu botar o som aqui para vocês verem. Viu as pessoas comemorando e aplaudindo no ônibus? Então, isso daqui que você está vendo, que você viu passar aqui, ó, à esquerda, é um posto de controle, é um checkpoint que havia em Kherson. Então, até ontem, todo dia, o ônibus que passava, ele tinha que parar ali, o guarda entrava no ônibus, via o documento de todo mundo e coisa e tal. Até ontem estava assim. Hoje foram abandonados esse checkpoint aqui. Aliás, isso é importante ressaltar, tá? Eu mostrei este prédio administrativo aqui, que é a prefeitura lá de Kherson, mas na verdade a bandeira russa foi retirada de todos os prédios administrativos de Kherson. O pessoal está mencionando que não tem mais em nenhum prédio administrativo a bandeira russa. E da mesma forma, esse aqui é um checkpoint que o pessoal passava todo dia, tinha que parar o ônibus ali, o pessoal russo fazer o checkpoint, fazer a checagem, e agora eles abandonaram todos os checkpoints novamente. Então,
Se por um lado a bandeira, você pode dizer que a bandeira é uma coisa meio simbólica, o checkpoint não. O checkpoint ele tem um objetivo militar claro, para os russos terem abandonado os checkpoints. Realmente, ou eles têm uma armadilha muito bem construída ali para enganar os ucranianos, ou eles estão realmente saindo daquela região, né? Bom, além de Kherson, a gente teve também um ataque aqui em Melitopol. Eu vou mostrar, vou tocar aqui o vídeo. Não dá para ver muita coisa no vídeo, que você só ouve o barulho, né? Só dá para ouvir o barulho, e o que a gente tem é essa imagem de agora cedo, né, que foi a base russa que tem lá em Melitopol, que dá para ver aqui está totalmente destruído, né? Principalmente era aqui que ficava a liderança do FSB, e aparentemente 3 andares aqui foram destruídos desse prédio aqui, ou seja, foi realmente uma explosão significativa. Deve ter sido um HIMARS ou algum míssil de grande alcance, né? Além disso, teve um grande acidente de veículos militares próximos da cidade, 8 caminhões transportando recrutas, né, novos, e aconteceu próximo do vilarejo de Priazovsk. Priazovsk, aqui, ó, é um pouco mais ao sul essa estrada aqui, provavelmente indo ou vindo em direção a Melitopol, e os caminhões transportando recrutas, 8 bateram, né? O número de rachistas mortos, russos mortos, ainda não foi definido, mas pelo menos deve ser umas 2 dúzias. E 8 caminhões foram destruídos, né? O cara está sendo irônico aqui, né? Que notícia triste. Bom, e também em Volnovka, que é essa outra cidade aqui que a gente já falou, que é uma cidade extremamente importante agora, justamente porque uma vez que foi destruída a ponte de Kerch, aqui o Estreito de Kerch, a ponte da Crimeia, e ela se tornou o principal hub de transporte ferroviário aqui para o sul da Ucrânia, né? Então, os russos têm usado muito essa cidade aqui em Volnovka, e agora ela virou um alvo com vários ataques também. Isso daqui é uma explosão relativamente pequena, pode indicar até uma defesa antiaérea, ou seja, pode ser que os ucranianos tenham tentado atingir, mas não conseguiram atingir. Ontem eles conseguiram atingir bastante coisa, destruir bastante coisa. Hoje talvez tenha sido só uma tentativa, mas a gente não tem maiores informações. De qualquer forma, está acontecendo coisa ali. Estão tentando destruir as tropas e equipamentos e munições russas naquela região, né? Agora, lembra que a gente explicou isso alguns dias atrás, justamente porque essa região aqui, de repente, se tornou tão estratégica para os russos. Os russos estão tentando retomar aqui Vuhledar, né? Essa região toda aqui, que está em cinza escuro ou azul, ela já foi, já pertenceu aos russos, foi retomada pelos ucranianos, e agora os russos estão tentando retomar aqui, particularmente chegar a Pavlivka, que é essa cidade aqui, que fica do lado de Vuhledar, que é a grande cidade onde estão as bases ucranianas, né? Então houve essa tentativa aqui, o pessoal fez até a geolocalização aqui dos tanques russos, que chegaram a mostrar realmente que chegaram próximos a Pavlivka, né? Então está a cidade de Pavlivka aqui, segundo dizem essa fonte aqui, o Tendar, os tanques russos chegaram até chegar no iniciozinho da cidade aqui, mas não conseguiram ir mais longe que isso, justamente porque foram atingidos por artilharia ucraniana, né? Tem imagens dos ucranianos destruindo essa coluna de tanques aqui, chegando em Pavlivka, né? Então a defesa ucraniana fez o trabalho dela aqui, e o avanço não conseguiu avançar. Avançou um pouco, conseguiram avançar um pouco, mas não avançaram suficiente, né? E a gente falou sobre isso alguns dias atrás. O Khodakovsky falou alguns dias atrás que eles tinham tentado avançar, mas que tinha muita lama, muita dificuldade de avançar. E, como diz o Tendar aqui, a conclusão é que, de fato, eles estão fazendo este ataque. Esse mapa aqui, você sabe, é um mapa que só muda quando o exército ucraniano oficialmente reconhece as cidades como perdidas ou como capturadas. Então pode ser que isso aqui esteja um pouco antigo, eles certamente já estão chegando, os russos já estão tentando chegar aqui próximo a Pavlivka, mas estão sendo
impedidos pelos ucranianos, né? E o objetivo dos russos nessa região, como a gente mencionou, é justamente afastar os ucranianos daqui para dificultar o ataque deles nessa cidade, porque essa cidade agora se tornou muito estratégica. E ela está muito próxima da linha de frente, os ucranianos conseguem com muita facilidade atingir coisas aqui, né? O Dmitry traduziu para a gente aqui o post do Khodakovsky lá no Telegram russo, né? Aqui é a versão em russo, aqui é a versão traduzida em inglês. Provavelmente do meu silêncio está claro que não tem muito para escrever sobre a nossa ofensiva na direção de Vuhledar, né? Em Pavlivka, nós avançamos o máximo que conseguimos e acabamos reféns dos deslizamentos de lama e altura acima do nível do mar. Não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, não. De fato, não é Pavlivka em si que é impassável, mas os caminhos chegando a Pavlivka, né? Ou seja, ele está colocando a culpa que eles não estarem conseguindo chegar em Pavlivka da Rasputitsa, né? Que é a época de lama lá na Ucrânia. Então eles estão tentando chegar aqui. O problema não é Pavlivka, o problema é chegar em Pavlivka, segundo ele está dizendo ali, né? Existem quilômetros de estradas de chão que são vigiadas pelo inimigo, junto com o suprimento de todas as coisas vitais para a logística, que é terrível, e lógico, isso acontece devido a ser retaliado em áreas abertas, né? E o inimigo não apenas observa, como você sabe, de forma silenciosa, mas trabalha com artilharia também. Como resultado, tudo parou, e nós precisamos pagar tributo para o inimigo, que não tem pressa nenhuma em fazer a ofensiva deles. Está esperando a lama, não tem pressa nenhuma de entrar nessa lama, nessas áreas, onde nós esperamos uma larga contraofensiva deles, mas eles estão esperando por condições normais, né? A gente falou para vocês já há algum tempo que existe uma grande concentração de tropas ucranianas nessa região aqui, e os russos também esperam uma contraofensiva ucraniana em algum momento por aqui. Faz todo sentido no mundo. Como eu falei, essa cidade aqui se tornou uma cidade logística importante para os russos, então faria todo sentido no mundo os ucranianos tentarem avançar aqui. Só que os ucranianos conhecem a lama da região, sabem que nessa época do ano não vale a pena iniciar esse tipo de coisa. O que eles vão provavelmente fazer é esperar o inverno. Se o inverno for frio, a lama congela e eles podem atacar no inverno. Se o inverno for quente no sentido de não tão frio quanto pode ser, a lama não vai congelar, então não vai ser possível fazer ataque no inverno, e daí essa ofensiva deve ficar para a primavera do ano que vem, né? Vamos ver como é que fica isso. Se alguém queria ganhar a estrelinha, o prêmio por Pavlivka, então vai ter que esperar um pouco. A gente falou sobre isso alguns dias atrás, por que os russos estão perdendo tanta gente naquela região, estão tentando avançar com tanta força, porque foi prometida uma medalha de herói de guerra ao comandante do pelotão ou da companhia que conseguir tomar Pavlivka. Então tem vários russos tentando fazer isso e não conseguem, né? Então ele está dizendo aqui que quem espera ganhar a estrelinha vai ter que esperar um pouquinho. Mas em geral nós continuamos nas defesas do inimigo, movendo de uma posição reforçada para outra, o que é positivo. Agora, ele diz aqui, ó, julgando pelo fato que o tempo está melhorando, né, o clima está melhorando, no futuro próximo o Sergei Surovikin, que é o chefe militar lá dos russos, vai ter sérios desafios, especialmente na direção de Kherson. O que ele está dizendo aqui exatamente? Por que está parado em Kherson? Por que está parado em Vuhledar? Por que os ucranianos não estão avançando com a contraofensiva deles? Porque eles estão esperando passar a lama. A lama, eles sabem, é muito ruim para fazer qualquer coisa. Melhor esperar passar isso e atacar em seguida. Então, o que ele está dizendo é o Surovikin, que é o chefe dos russos, vai ter vários problemas se a temperatura, se o clima melhorar, se acabar a lama, né? O que quer que seja que aconteça, ele vai sempre ter isso na sua biografia e vai determinar o seu destino. Eu não creio que ele já esteve nesse tipo de situação antes, com esse nível de responsabilidade nos seus ombros. Se ele fizer alguma coisa positiva, se ele conseguir um feito, isso vai ser creditado a ele, a seus soldados e a seus oficiais. Bem, e também a qualquer outra pessoa que tenha completado essa composição. Se tiver uma derrota, vai ser só dele.
E é sempre assim no caso de derrotas órfãs, né? Ou seja, existe a suspeita que o Surovikin foi colocado no comando do exército russo só para absorver o custo da derrota em Kherson, né? Ou seja, que vão perder Kherson, vão ter que arrumar um culpado, aí já botaram o cara para ser o culpado padrão disso daí. Vamos ver. E, ao mesmo tempo, sempre vai ser lembrado por Lapin, que é aquele outro general que eles estavam brigando e coisa e tal, que o Surovikin não participou dessa briga, ficou só o Kadyrov e o Prigozhin brigando com o Lapin lá. Enfim, mas vai ser necessário culpar alguém, então segura aí, comandante. Os caras estão prevendo que essas frentes todas que estão agora paradas por causa da lama, em breve podem começar a andar, né? Bom, vendo mais algumas explosões que aconteceram ontem, aconteceram algumas em Belgorod. Isso aqui, Belgorod, vocês sabem, é uma cidade russa que fica aqui próximo a Kharkiv, né? Nessa região aqui. Não parece uma explosão muito grande, mas foi mais um ataque por lá. Também em Mykolaiv houve uma explosão, mas foi feita pelo próprio pessoal lá, pelos próprios ucranianos, destruindo um monumento que tinha a Motherland, né, um monumento da época soviética. E isso daqui foi um ataque feito por ucranianos a sistemas antiaéreos em Popasna, onde fica a principal sede do grupo Wagner, né? Popasna é um pouco mais aqui embaixo, Popasna aqui, ó, onde é a sede do grupo Wagner, e destruíram essas defesas antiaéreas aqui que são bem significativas lá, né? Enfim, os ucranianos estão fazendo hoje uma série de ataques na retaguarda e preparando muita coisa, né? Os russos não conseguiram avançar muita coisa, estão tentando também, estão atacando aqui Bilororivka, essa região toda aqui, tal como atacaram ontem, Bakhmut, mas não estão conseguindo avançar muita coisa. Os ucranianos estão planejando alguma coisa. Vamos ver o que acontece aí e torcer para que realmente Kherson seja liberada sem luta, né? É realmente uma pena. A gente sabe que se os soldados ucranianos tiverem que lutar na cidade de Kherson, vai destruir a cidade toda. Não tem outra forma de fazer isso, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a questão da economia russa, que está deteriorando muito rapidamente. E é verdade, a gente esperava que ela deteriorasse ainda mais rápido do que isso, né? As sanções foram muito pesadas, mas ainda assim parece que o caos financeiro russo está chegando, né? Os russos estão tendo dificuldades até de bancar as promessas que eles fizeram para os soldados, estão tendo que imprimir dinheiro para isso, e isso fatalmente vai levar a um problema de inflação lá na Rússia. Vamos falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Além disso, eles estão preocupados com a capacidade da indústria militar russa, que parece que não está capaz de produzir armas modernas, né? A ponto dos russos estarem comprando coisas do Irã e da Coreia do Norte. Realmente uma situação complicada para a Rússia, que já foi um dos principais produtores de equipamentos militares do mundo, né? Bom, a gente falou já nos últimos vídeos sobre o acordo de grãos, né? Lembrando, o acordo de grãos é um acordo que foi assinado há alguns meses atrás entre a Turquia, a Rússia e a Ucrânia para permitir a passagem de grãos entre o porto de Odessa, aqui na Ucrânia, até no Mar Negro, até as águas territoriais aqui da Turquia e daqui para o resto do mundo, né? O acordo assinado, ele previa que a Turquia, a Rússia e a Ucrânia não iriam atacar navios de grãos nesse corredor estabelecido, não iriam colocar minas nem nada. Em troca, a Ucrânia se comprometia a não transportar armas ou equipamentos militares, e a Rússia tinha o direito de, aqui na Turquia, fazer a inspeção de todos esses navios. Então a Rússia poderia verificar os navios entrando e saindo para ter certeza de que não estavam levando armas ou pessoal ou equipamentos militares de alguma forma, né? E esse acordo permitiu que a Ucrânia exportasse o trigo dela, que é muito importante, e também isso fez com que o preço do trigo caísse um pouco, porque a Ucrânia é um dos grandes exportadores de trigo no mundo todo, né? Só que, quando teve recentemente o ataque ucraniano a Sevastopol, os russos disseram que iriam sair do acordo de grãos, né? Ou seja, eles não iriam mais garantir a segurança dos navios. Isso pode ser entendido como eles vão atacar os navios, né? E
Na verdade, eles já estavam sabotando esse tipo de acordo, eles já estavam atrasando as inspeções de navios aqui em Istambul e coisa e tal, porque justamente eles querem pressionar a Ucrânia. A Rússia precisa de um cessar-fogo, precisa parar, eles não conseguem manter as áreas conquistadas, eles querem parar a guerra a qualquer custo. Encaravam esse negócio do acordo de grãos como mais uma forma de pressionar a Ucrânia, né? Porque para a Ucrânia é importante a venda desses grãos, é dinheiro que entra no país, né? Enfim, os russos saíram, só que aí o que aconteceu? A Turquia virou junto com a ONU e falou, não, nós vamos bancar o acordo agora. A gente vai garantir a segurança dos navios que passam no Mar Negro, né? E o fato é, justamente com o ataque ucraniano a Sevastopol, a frota russa do Mar Negro, que já não era grandes coisas, que já perdeu o Moskva, já está agora ainda mais enfraquecida, os russos se viram no seguinte problema. Olha só, a gente saiu do acordo e não mudou nada. Virou uma derrota clara para os russos, né? E o Erdogan falou que a frota militar turca vai patrulhar, vai garantir a segurança dos navios aqui. Então os russos ficaram naquela situação, que eles não podem atacar os navios agora. Se atacarem os navios com a proteção da frota turca, o que vai acontecer? Eles estão entrando em guerra com um país da OTAN. Então, ou seja, o Putin se viu numa situação de perde-perde, ele só tem alternativa de perder, né? Então o que ele fez? Ele voltou ao acordo, né? O Erdogan convenceu Moscou a participar de novo do acordo, falou com isso para participar de novo do acordo, aí o Putin aceitou e dizem, né? Aqui está dizendo, isso aqui não é confirmado, mas aqui está dizendo que o Erdogan sugeriu ao Putin para sair totalmente e iniciar negociações com Kiev, porque a derrota russa na Ucrânia é inevitável, né? Enfim, essa parte aqui do Erdogan falar com o Putin, a gente não sabe se é verdade, mas tem alguns lugares dizendo isso daí. De qualquer forma, assim, a gente não sabe se é verdade que o Erdogan falou isso com o Putin. Mas que é verdade que a derrota russa na Ucrânia é inevitável a essa altura, isso é inegável, né? E aí o pessoal já está fazendo brincadeirinha, fazendo meme, né? Porque a Rússia ameaçou sair do acordo de grãos, saiu do acordo de grãos. Não, eu estou só suspendendo a participação. Não, aí teve um episódio que o Putin pediu garantias à frota do Mar Negro. Falou, não, a gente volta para o acordo de grãos se a Ucrânia prometer não atacar os nossos navios do Mar Negro. Caramba, os navios militares russos precisam de proteção, que coisa é essa, né? A Ucrânia não aceitou isso não, aí ele aceitou retornar do mesmo jeito, sem a proteção nenhuma aos navios. O Putin falou que, na verdade, aceitou retornar ao acordo de grãos depois que a Ucrânia deu garantias de que não iria usar o corredor de grãos para transportar armas e pessoal, coisa e tal. Mas isso já era do acordo original. Não houve nenhuma mudança no acordo original, né? Então, aqui eles estão dizendo aqui, o ministro da Ucrânia negou nenhuma garantia de segurança adicional. O que ele aceitou, não, a gente voltou a usar a Ucrânia não usa e não pretende usar o corredor de grãos para propósitos militares. Mas isso já era do acordo original. O acordo original já previa isso, então não teve nenhuma garantia adicional ucraniana. O Putin falou isso numa de, né, tem que justificar de alguma forma que eu tive que voltar atrás, né? Ficou feio para o Putin isso. Aliás, também outra coisa eu nem coloquei aqui, mas tem vários bloggers militares russos criticando o Putin por isso. Não, que a gente ficou parecendo uma banana e coisa e tal. Ficou. Para você ver, acostumem-se com o novo status da Rússia. E hoje já saíram mais vários navios de grãos em direção à Turquia. Então já tem aqui 6 navios de grãos saindo hoje dos portos ucranianos, novembro, dia 3. Um blogger relativamente conhecido lá na Rússia, o Epodibny, ele está falando aqui que a munição para os HIMARS está sendo produzida em Kharkiv. E, não, isso é muito pouco provável isso ser verdade. É verdade que, olha só, Kharkiv é um grande centro produtor de armas, tá? Muita da munição, muitos dos equipamentos militares ucranianos são produzidos em Kharkiv. Kharkiv e Mykolaiv são os 2 grandes centros produtores de equipamento militar na Ucrânia. E, aliás, diga-se de passagem, na época da União Soviética, boa parte dos equipamentos russos, até os equipamentos que hoje são usados para atacar a Ucrânia, foram produzidos na Ucrânia, porque esses são realmente grandes centros produtores de equipamento militar.
Mas é muito pouco provável que esteja produzindo munição do HIMARS lá, porque é uma munição tecnológica. Os Estados Unidos, por mais que esteja cedendo os foguetes para os ucranianos, muito pouco provável que esteja cedendo a tecnologia do foguete para os ucranianos, né? Pode ser que sim, pode ser que os ucranianos estejam fazendo a sua própria versão dos foguetes do HIMARS, né? Eles receberam americanos, podem ter aberto umzinho, descoberto como é que funciona e reproduzido em Kharkiv, isso é uma possibilidade, mas na prática parece isso aqui mais receio dos russos do que qualquer outra coisa, né? E por que receio dos russos? Porque a inteligência britânica está dizendo que a Rússia está tendo dificuldade de achar munição de artilharia e veículos armados, né? A gente sabe, os russos têm uma grande quantidade de artilharia, de munição de artilharia. Isso sempre foi uma estratégia russa para a guerra. Eles têm paióis e mais paióis de munição pela Rússia. Mas é aquele negócio também, a gente não sabe qual a condição de armazenamento dessa munição, se o pessoal fez manutenção adequada, esse tipo de coisa. Se você deixa a munição parada décadas e décadas, porque o grosso dessa munição que os russos têm é da época soviética ainda, da época da Guerra Fria. Então, a gente não sabe as condições disso. Pode ser realmente que eles estejam com munição que não dá para ser usada mais, né? E, ou seja, eles podem estar reclamando justamente que, caramba, a gente está sem munição e os ucranianos continuam com munição. Que coisa, né? Pois bem, um outro assunto é o câncer do Putin, né? O pessoal está falando aqui que parece que e-mails vazados relatam que Putin tem 2 cânceres e mal de Parkinson. Olha só, mal de Parkinson eu não descarto não, tá? Mal de Parkinson pode ser que o Putin tenha mesmo, dá para ver ele segurando a mesa ali para não tremer o braço e coisa e tal. Agora, mal de Parkinson não é uma doença que afete o raciocínio, a capacidade mental da pessoa, pelo menos não num primeiro momento, só quando já está muito avançado que pode ser que realmente gere algum problema, mas no primeiro momento é só o tremor mesmo e nada além disso. Então, Parkinson pode ser 2 cânceres. Essa história do Putin ter câncer, também a gente ouve essa história desde o início da guerra. Eu já fiz vídeos sobre isso. Tem gente que fala que é câncer no esôfago, tem gente que fala que é no intestino. Aqui está falando que é câncer de pâncreas e câncer de próstata. Segundo isso, foram os e-mails que foram vistos pelo The Sun, que é um jornal britânico, né? Agora, os textos mostram rumores que ele também tem câncer de próstata. O problema todo é o seguinte, é que isso tudo parece que surgiu desse canal de Telegram General SVR. E esse canal de Telegram General SVR já fala esse negócio do câncer do Putin desde o início da guerra. Então eu sinceramente não sei se eu confio nesse canal ou não, tá? Ele sempre bota esse negócio. Segundo o canal, ele tem um informante que fica dentro do Kremlin, que sabe dos assuntos mais internos lá do Kremlin. Mas é aquele negócio, né? Um negócio meio QAnon da vida, né? De pessoal alegar que tem um conhecimento sobrenatural sobre o que acontece ali, mas na verdade não tem conhecimento nenhum, tá só inventando coisa, né? Enfim, e estão dizendo aqui que o Putin perdeu mais de 8 quilos e não sei o que lá, mas a verdade é que ele continua aparecendo em público, apareceu em público essa semana mesmo. Se ele realmente estivesse numa condição muito ruim, ele não estaria aparecendo em público, né? Então, eu vejo com uma certa ressalva. Adoraria que o Putin tivesse câncer. Nossa, estou torcendo para o câncer já. Desde já estou torcendo pelo câncer do Putin. Mas eu vejo esse tipo de notícia com certo ceticismo, tá? Agora, por outro lado, o câncer do Putin, existe um câncer no Putin, que é um câncer que começou com o próprio Putin, que foi o Prigozhin. O Prigozhin é um amigo do Putin, é um dos Siloviki, né, que é um dos grandes apoiadores do Putin lá na Rússia. E ele é o dono do grupo Wagner, é o dono do grupo Russisch, que é um outro grupo mercenário também é do mesmo cara. E, enfim, é uma pessoa muito importante, um amigo do Putin. Só que esse amigo do Putin, ultimamente, tem brigado muito com o exército russo. Ou seja, existe a suspeita de que ele está se cacifando para substituir o Putin. O Prigozhin está se cacifando entre os Siloviki, entre o grupo próximo ao Putin ali no poder, para entrar no lugar do Putin numa eventual derrota do Putin na Ucrânia, renúncia ou morte ou alguma coisa assim, né?
Então é aquele negócio. Aí eu vejo a coisa como uma possibilidade, né? Ele está realmente ganhando protagonismo lá na Rússia, um protagonismo muito grande. E o grande problema do Prigozhin entrar no lugar do Putin é aquele que eu falei. Pode ser pior ainda. Esse cara é mais maluco ainda que o Putin, né? E bem, uma última notícia, a Rússia teve que imprimir 900 bilhões de rublos, quase 1 trilhão de rublos, para manter o pagamento de recrutas, esse pessoal. O pessoal estava reclamando, a gente falou um vídeo ontem, o pessoal reclamando que não estava recebendo o pagamento prometido e coisa e tal. Parece que a Rússia está com pouco dinheiro em caixa, está imprimindo dinheiro. Qual que é o problema disso? Como a gente falou, a economia russa está muito pequena. Depois que ela parou de vender gás e óleo para a Europa, que era a grande fonte de receita para a Rússia não tem mais quase nada de receita, né? E com isso a situação está ficando complicada. A tendência é você ter inflação grande na Rússia, o que vai piorar ainda mais a situação da economia local, né? A gente está vendo, estamos chegando perto do colapso econômico da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.